Thaís, conforme foi falado aqui, esse é um tempo de isolamento social. Isolamento social. Mas é um tempo para você estar em família. É um tempo que as pessoas estão tendo para, de repente, resgatarem relacionamentos que foram perdidos com a corrida do ouro. E esse é um tempo em que as pessoas estão entendendo que é possível continuar vivendo isolados da sociedade, mas é impossível continuar vivendo isolados de Deus. O propósito do inferno, desde o início, lá no Jardim do Éden, foi que a raça humana, que o ser humano, insistisse em viver a vida isolado de Deus. Então que bom que você veio e que bom que de repente você está aproveitando esse tempo de isolamento social para se achegar mais e mais a Deus, para estreitar o relacionamento com Deus, para buscar intimidade com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jeremias no capítulo 33, o verso 3, é um texto bem conhecido da maioria daqueles que são leitores da Bíblia Sagrada. A palavra do Eterno diz: clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Algumas versões dizem: invoca-me. Tá, eu já ministrei isso outras vezes, mas eu quero usar como introdução para você entender a revelação que Deus tem para esta ceia, para esta noite. Existem níveis em que uma pessoa pode conversar com Deus. Existem basicamente 3 níveis em que uma conversa com Deus pode acontecer. O primeiro nível de uma conversa de uma pessoa com Deus é a oração. O segundo nível de uma conversa de uma pessoa com Deus é a súplica. O terceiro nível de uma conversa de uma pessoa com Deus é o clamor. São 3 níveis de intensidades em que a pessoa pode conversar com Deus. Eu vou citar isso num exemplo que eu cito frequentemente. E a maioria das pessoas que estão aqui provavelmente já fizeram isso. Quando você coloca o leite no fogo para ferver, na hora que você coloca ali a vasilha com o leite no fogo, é como se o leite frio fosse a oração. É o nível de intensidade de uma conversa com Deus. Quando o leite esquenta, quando ele está quente, isso é como se fosse a súplica. Isso tem paralelo na conversa de uma pessoa com Deus. A conversa com Deus esquentou, ficou mais intensa. A pessoa ficou mais acesa na sua conversa com Deus. Ou o terceiro nível do leite no fogo. Primeiro nível, ele está frio. Segundo nível, ele está quente. O terceiro nível é quando o leite ferve e transborda, quando derrama. Isso tem paralelo nesse terceiro nível de intensidade de uma conversa com Deus. O clamor é quando a alma da pessoa se derrama perante Deus. O primeiro nível de intensidade de uma conversa com Deus é a oração. O segundo nível é a súplica. O terceiro nível é o clamor. É quando a pessoa chega num ponto em que a alma dela se derrama perante o Senhor. Quer seja que modalidade de oração a pessoa esteja fazendo, mas o fato é que tem pessoas que nunca saíram do primeiro nível de intensidade numa conversa com Deus. Tem pessoas que são frias,
na hora de conversarem com Deus. Eu converso com Deus também nesse nível. Mas tem pessoas que vão para o segundo nível de intensidade, vão para a súplica. A conversa esquenta. A conversa ferve. E tem pessoas, e eu digo a você, é uma minoria de pessoas que chegam nesse terceiro nível de intensidade de uma conversa com Deus. É uma minoria de pessoas que chegam de fato e de verdade a derramarem a alma perante o Senhor, a transbordar na hora que estão na presença de Deus. Não tem nada de errado você começar frio na hora que você está na presença de Deus, mas a intensidade na sua conversa com Deus, no seu relacionamento com Deus precisa acontecer. E precisa acontecer de tal modo que tem que chegar momentos que a sua alma tem que se derramar perante o Senhor. Então o clamor é quando a alma se derrama perante o Senhor. Agora escute-me com atenção. O meu tema hoje, os 4 níveis. Aliás, os 4 clamores que ecoam no mundo espiritual. Tem 4 clamores que ecoam, estão ecoando no mundo espiritual. E é o que eu quero dividir com você hoje. O primeiro clamor que está ecoando no mundo espiritual é o clamor do aflito, do necessitado, do carente, do desesperado. É o clamor do enfermo, é o clamor do desempregado, é o clamor daquele que é oprimido e que está desejando libertação. É o clamor do perdido que está buscando salvação. Mas o fato é que esse é o clamor que sobe da terra. Esse é o clamor que sobe da terra em direção ao trono de Deus, que ultrapassa os céus e chega nos céus dos céus, onde está o trono de Deus. Todos os dias, todos os momentos, não há um momento sequer que esse clamor não esteja acontecendo, todo dia e toda hora. Pessoas estão se voltando para Deus, pessoas crentes ou não, pessoas que conhecem o modelo de crença que nós conhecemos ou não, mas o fato é que por conta de aflições, por conta de angústias, por conta de dificuldades as mais variadas, por conta de frustrações, tem muitas pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas todos os dias que estão se voltando para Deus e derramando a alma perante Deus, buscando o socorro, buscando a intervenção de Deus, buscando a mudança para a situação indesejada que está vivendo. Isso acontece todo dia, toda hora. Não há um instante sequer que não haja clamor por parte da raça humana subindo em direção ao trono de Deus. As mães que têm filhos nas drogas, elas clamam pela libertação dos seus filhos. As pessoas que estão desenganadas pela medicina, ou pessoas que estão sentindo dores acometidas de enfermidades, estão de repente derramando a alma perante o Senhor. Pessoas que estão sem renda, sem salário, pessoas que estão desempregadas, gente que provavelmente está vivendo de favor, está derramando a alma perante Deus, buscando o socorro. O próprio Deus, ele disse: clama-me, clama a mim e responder-te-ei. E nós somos provocados por Deus a clamarmos a Ele, porque a capacidade humana tem limites, a capacidade da medicina tem limites, a inteligência humana tem limites, a força do braço tem limites. E nada melhor do que um tempo desses para a gente saber os limites que existem
principalmente das coisas que as pessoas depositaram as suas esperanças, principalmente em relação às coisas que as pessoas depositaram a sua confiança, aquilo que as pessoas tinham como estabilidade para a vida. As pessoas perceberam que essas coisas têm limites. O poder econômico tem limites, a inteligência, a formação intelectual tem o seu limite diante de problemas os mais variados na vida. A política, os políticos estão vivendo a instabilidade nesse momento de pandemia, e aqueles que depositaram a sua esperança neles também estão percebendo que tem limites. Mas Deus é ilimitado. Deus não conhece limites. E o próprio Deus, Ele nos encoraja a nos voltarmos para Ele e a buscar o socorro, e a buscar a intervenção, e a buscar o sobrenatural. A palavra do Eterno diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O primeiro clamor que eu compartilho com você, que ecoa no mundo espiritual, é o clamor do aflito, o clamor do necessitado, o clamor do desesperado, o clamor daquele que chegou no fim da linha, o clamor daquele que percebeu que a capacidade daquilo que ela depositava a esperança, daquilo que ele depositou a sua esperança, chegou no limite. E essa pessoa não tem alternativa a não ser se voltar para Deus e buscar em Deus o socorro, a intervenção, o milagre. E em meio a tantas pessoas que todos os dias estão clamando a Deus, acredite, existem pessoas que estão vivendo uma vida errada, uma vida de pecado. Pessoas que estão vivendo a vida com as costas voltadas para Deus, mas que estão se voltando para Deus e clamando por salvação. Acreditem no que eu estou falando. Quantos são aqueles que todos os dias, em algum lugar do mundo, estão olhando para o seu pobre coração e percebendo que todos os seus esforços em busca de satisfação pessoal, em busca de significado para a vida, de realização para a vida, eles foram inúteis, foram em vão. E eles estão se voltando para Deus em busca de salvação, em busca de perdão dos seus pecados, em busca de uma vida vivida na presença de Deus. Então este é o primeiro clamor, o clamor que sobe da terra. Os motivos do clamor varia de pessoa para pessoa, mas o fato é que todos os dias esse clamor está acontecendo no mundo espiritual. Agora, o segundo clamor que ecoa no mundo espiritual não é um clamor que sobe da terra, é um clamor que desce do céu. Se por um lado a raça humana clama, por outro lado, Deus está clamando também. Ouça-me cuidadosamente. Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6, ele teve uma experiência extraordinária. Isaías teve uma visão do trono de Deus. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu ali, mas entre outras coisas, Isaías, ele inicialmente, antes de ter a experiência real com Deus, Isaías via os pecados das pessoas. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo 6 de Isaías, você vai ver toda hora Isaías diz: ai desse povo, ai dessa classe de pessoas, ai daquele. Mas na hora que Isaías tem a sua experiência real com Deus, ele diz: ai de mim, ai de mim. E então, naquele momento que Isaías reconhece o seu pecado, reconhece a sua fraqueza, reconhece que apesar
dos pesares, ele estava tão mal quanto as pessoas que ele dizia: ai dessas pessoas. E então Isaías é purificado por Deus ali do seu pecado. E num dado momento ali, se você ver, você vai ler, você vai encontrar no verso 8 do capítulo 6 de Isaías. Ele diz, ele escuta Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Tem um clamor de Deus que está descendo do céu e vindo de encontro especificamente à igreja. Deus está perguntando, tem um clamor de Deus. Deus está derramando a alma e perguntando: quem há de ir por nós? Quem há de ser porta-voz da mensagem que nós temos para os pecadores que estão caminhando para a condenação eterna, para o abismo eterno? Quem há de ir por nós? Quem é que vai compartilhar da salvação que nós providenciamos? E quando eu digo nós providenciamos, é porque se trata da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus providenciou uma tão grande salvação na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele derramou o sangue na cruz do Calvário, o sangue inocente, o sangue puro, o sangue que lava e que purifica de todo o pecado, o sangue que livra o pecador da condenação eterna, do sofrimento eterno. Escute-me hoje à noite. Deus deseja que todos os homens, que todas as pessoas no mundo sejam salvas. Mas o método que Deus tem para que esta mensagem de salvação chegue até os perdidos é através de pessoas. Deus precisa de homens, Deus precisa de mulheres para serem porta-vozes dessa tão grande salvação. Você precisa ouvir o clamor que desce do céu. Se por um lado Deus tem que ouvir o clamor que sobe da terra, o clamor do aflito, do necessitado, do carente, do desesperado, o clamor do pecador. Por outro lado, a igreja de Jesus Cristo precisa ouvir o clamor de Deus. Esse é o clamor que ecoa no mundo espiritual. Deus está clamando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Mas as pessoas estão agarradas àquilo que é transitório, estão agarradas àquilo que não traz estabilidade alguma para a existência humana. As pessoas estão resistindo responderem o clamor de Deus, porque elas estão interessadas nos seus projetos pessoais. Erga sua cabeça e olhe para mim e ouça-me com atenção. Você lê a Bíblia Sagrada e você vai passando página após página, você vai encontrando homens e mulheres que abriram mão dos seus projetos pessoais para viverem o projeto de Deus para suas vidas. Você vai encontrando homens e mulheres que deram respostas positivas ao clamor que desce do céu. Deus está clamando. Há pessoas aflitas, necessitadas, sofredoras, angustiadas, desesperadas, que estão clamando a Deus, e Deus ouve o clamor do necessitado. E Deus responde o clamor do necessitado que é sincero. Agora a pergunta que fica para mim e para você: a igreja está respondendo o clamor que desce do céu? A igreja está respondendo o clamor de Deus? Deus está derramando a sua alma. Eu derramo a minha alma perante Deus, você derrama a alma perante Deus, mas Deus derrama a alma dele perante mim, perante você, perante a igreja, clamando por rapazes e moças, por homens e mulheres, crianças, quem sabe,
que deem respostas positivas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O meu sonho era ser um médico. Eu estava estudando. E o meu alvo era ser um médico. Eu estava prestando vestibular. Mas todo dia, nos mais variados momentos do dia, eu decodificava o clamor de Deus. Deus procurando pessoas. Deus dizendo: quem há de ir por nós? Um dia, eu tomei uma decisão na minha vida de abandonar tudo. Eu fiz como Eliseu. Quando Elias passou a capa sobre ele, ele matou os bois e queimou os carros. Ele se lançou por inteiro no projeto de Deus para a vida dele. Eu fiz como Moisés. Moisés, criado pela filha do faraó. Moisés era como se fosse neto adotivo, é claro, mas neto do homem mais poderoso do mundo naquela época. Ele era filho da filha de faraó, filho adotivo. E Moisés está crescendo e ele está discernindo, decodificando o clamor que desce do céu. Deus está precisando de homens. E Moisés disse: eis-me aqui. Estão compreendendo? Moisés se lançou por inteiro, corpo, alma e espírito, diante de Deus. Quando Jesus passou pelas praias do mar da Galileia, encontrou ali Pedro, Tiago, encontrou João, encontrou os pescadores. Eles tinham os seus projetos pessoais, eles tinham suas metas pessoais, os seus alvos pessoais, os seus sonhos pessoais. Mas eles abriram mão dos seus sonhos pessoais, abriram mão dos seus projetos pessoais, para viverem o projeto de Deus para suas vidas, para serem porta-vozes da mensagem de Deus para a raça humana. Está ouvindo o que eu estou falando? Eles decodificaram o clamor de Deus por homens que tivessem disposição de deixar tudo o que fosse preciso para serem canais da salvação para outras pessoas. E você conhece a história de Saulo de Tarso. Num dado momento, Saulo está no caminho de Damasco, ele está respirando ameaças de morte, mas no meio do caminho, ali no dado momento, Saulo discerniu o clamor de Deus. E o próprio Deus diz a Ananias: esse é para mim um instrumento poderoso. E Saulo, que se tornou Paulo, deu uma resposta positiva ao clamor de Deus. O fato é que Deus está clamando todos os dias por homens, mulheres, rapazes, moças, por pessoas que tenham a coragem de abrirem mão de si mesmos para viverem o plano de Deus para salvar a raça humana. Diga a quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. E um certo dia, o Senhor Jesus, olhando a multidão de sofredores, a multidão de perdidos, ele se moveu de íntima compaixão e ele fez uma declaração. Ele disse: eles estão como ovelhas que não têm pastor. Ele se moveu de íntima compaixão. Ele fez uma declaração. Ele disse: a seara na verdade é grande, mas os ceifeiros são poucos. E ele
compartilhou naquela hora do clamor de Deus para que mais ceifeiros sejam levantados para a seara do Senhor. Eu digo a você, eu vim hoje à noite aqui dizer a você que os campos estão brancos para serem ceifados. A seara está madura. Esse mundo está maduro para Deus. Esse tempo de pandemia veio para amadurecer as almas, para a colheita da última hora. Está ouvindo o que eu estou falando? São dezenas, centenas, milhares de pessoas por esse mundo afora que estão maduras para serem colhidas para o reino de Deus. Mas lamentavelmente está faltando ceifeiros, está faltando porta-vozes, está faltando pregadores. A palavra do Eterno diz: como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém for enviado? Está ouvindo? Isso é palavra de Deus. A seara está madura, os campos estão brancos para serem ceifados. As pessoas estão caminhando com passadas largas para o abismo eterno, para o inferno eterno. Elas só serão salvas. A única chance dessas pessoas serem salvas é ouvindo o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja não salva, o pastor não salva, o papa não salva, o apóstolo não salva, bispo não salva. Só Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. E as pessoas só vão se livrar do inferno, só vão se livrar da condenação eterna se elas derem respostas positivas à pregação do Evangelho, se elas crerem no Evangelho. Mas eu repito aquilo que a Escritura Sagrada diz: como é que eles vão crer? Como é que aquele velhinho que está nos seus últimos dias de vida, como é que ele vai se livrar do inferno? Como é que ele vai crer se ele não ouvir? E como é que ele vai ouvir se não tem quem prega? Está ouvindo o que eu estou falando? As pessoas que estão nos hospitais estão na fronteira, muitos deles na fronteira da vida e da morte. E não somente as pessoas que estão nos hospitais. Escute o que eu vou dizer a você. Nunca vou me esquecer do homem condenado à morte, pena de morte, nos Estados Unidos da América. E lá a lei funciona. Ele condenado à morte, e durante o tempo de prisão, até o julgamento, ele tomou a decisão por Cristo. Alguém foi porta-voz do Evangelho para esse homem. Alguém anunciou essa tão grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. E ele creu. Ele recebeu Jesus como Senhor e como Salvador. Mas isso não mudou a sentença. Ele estava condenado à morte. E então, na semana que ele iria para a cadeira elétrica, um repórter teve autorização da justiça para entrevistar esse homem ali na cadeia. E entre outras perguntas que o repórter fez a esse homem condenado à morte, a cadeira elétrica, que morreria na próxima semana, entre outras perguntas, o repórter perguntou a esse homem: como é que você se sente no corredor da morte? Sabe o que ele respondeu? Ele disse: qual é a diferença de mim para aqueles que estão lá fora? E ele concluiu dizendo: está todo mundo no corredor da morte. Toda pessoa nesse mundo está no corredor da morte. E ele diz: qual é a diferença de mim para essas pessoas? Ele disse: é que eu sei
que dia vai ser a minha morte, como ela vai ser. E as pessoas que estão lá fora estão vivendo a vida sem saberem que também estão no corredor da morte, só que elas também não sabem que dia vai ser, que hora vai ser e como vai ser. Está ouvindo o que eu estou falando? Diga quem está ao teu lado, diga: você está no corredor da morte. Agora você que está aqui hoje, que já recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você tem que entender que tem milhões por este mundo afora que estão na véspera da morte. E a única maneira dessas pessoas se livrarem do inferno, se livrarem da condenação eterna, é crendo no Evangelho, é crendo em Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Agora eu repito, como é que eles vão crer se eles não ouvirem? E como é que eles vão ouvir se não tem quem pregue? Se a igreja não está decodificando o clamor de Deus, não está ouvindo o clamor de Deus, Deus está clamando. Tem um clamor que sobe da terra, que é o clamor do aflito, do necessitado, do desesperado. Deus ouve o clamor. Agora o problema é que a igreja não está ouvindo o clamor que desce do céu. Deus está clamando. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. As pessoas estão caminhando para a condenação eterna e elas precisam crer no Evangelho. E como é que elas vão crer se elas não ouvirem? E como é que elas vão ouvir se não tem quem pregue? Está me ouvindo? Porque a igreja, ela não decodificou o clamor que desce do céu. A maioria das pessoas que estão frequentando igrejas, e quando eu falo igrejas, eu falo de todas elas, a maioria das pessoas estão nem aí pelos perdidos que estão lá fora. A maioria das pessoas que professam fé em Deus não decodificaram o clamor que desce do céu. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa me responder. Quantas almas você ganha para Jesus num mês? O mês tem 30 dias. Por quantas pessoas perdidas você passa? Quantas oportunidades você tem de compartilhar da graça de Deus, do amor de Deus, dessa tão grande salvação que Deus providenciou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo? Pasmem vocês, o Instituto Moody fez uma pesquisa nas igrejas evangélicas modernas e chegou à seguinte conclusão: 95% das pessoas que frequentam igrejas evangélicas, ou melhor, 95% das pessoas que tomaram a decisão por Cristo, que receberam Jesus como Senhor, como Salvador, 95% nunca ganharam uma alma para Jesus. Somente 5% dos crentes é que decodificaram o clamor de Deus, o clamor que desce do céu, e deram respostas positivas a esse clamor, e tomaram a decisão de abrir mão do que for preciso pela salvação dos perdidos. Para Deus nada mais importa, escute o que eu vou dizer a você: para Deus nada mais importa a não ser a salvação dos perdidos. Todo o céu está mobilizado para salvar os perdidos. E isso é tão glorioso, a oportunidade que eu e você temos de pregarmos o Evangelho, de compartilharmos dessa tão grande salvação. A oportunidade que eu e você temos é tão gloriosa
que a Bíblia Sagrada diz que os anjos queriam estar em nosso lugar. Eu estou aqui hoje à noite pregando a palavra de Deus, e tem anjos que gostariam de estar no meu lugar. Tão gloriosa é essa missão de ser porta-voz de Deus, de ser pregador do Evangelho, de compartilhar verdades sagradas que vão salvar os perdidos, que vão fortalecer a espiritualidade daqueles que creem. Pergunte à pessoa que está ao seu lado: quantas almas você já ganhou para Jesus na sua vida? Você já pensou nisso? A igreja que você frequenta, na hora do culto, de repente a igreja está cheia, repleta de pessoas. Quantas pessoas estão ali no culto que você foi o porta-voz de Deus para essas pessoas? Você já parou para pensar nisso? A maioria, ela está no culto e não tem ninguém na presença de Deus que foi ela que alcançou para Deus, que foi ela porta-voz da graça de Deus, canal dessa tão grande salvação. Eu vim aqui hoje desafiar você a continuar clamando a Deus. Clame a Deus. Ele mesmo diz: clama a mim e responder-te-ei. Continue clamando, continue derramando a sua alma perante Deus. Mas eu vim também hoje à noite desafiar você a ouvir o clamor que desce do céu. Deus está chamando você. Deus está chamando pessoas. É preciso ter coragem para viver o projeto de Deus. É preciso ter coragem para voltar as costas para os seus projetos pessoais e viver o projeto de salvação da raça humana, que foi projetado por Deus, planejado por Deus. Diga quem está com você, diga: deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração. Agora, qual é o outro clamor? O primeiro clamor é o clamor que sobe da terra, é o clamor da raça humana. O segundo clamor é o que desce do céu, e a igreja precisa ouvir esse clamor. A quem enviarei? Deus está dizendo: quem há de ir por nós? Eles precisam crer, mas como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A minha oração é que alguém aqui hoje à noite se apresente a Deus e diga: ó Deus, eu ouvi a tua voz. Eu ouvi o chamado missionário. Eu ouvi o chamado do Senhor para ser porta-voz dessa tão grande salvação. Nada mais importa para Deus a não ser a salvação do mundo. A Bíblia Sagrada diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, e entregou para a salvação do mundo. E Deus está desafiando pessoas hoje a se lançarem no projeto de salvação do mundo que está perdido. O terceiro clamor que ecoa no mundo espiritual. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala sobre Paulo e Silas. Capítulo 16, especificamente no verso 9. Não precisa abrir agora, confira depois. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, apóstolo, ele teve uma visão de um varão macedônio. A Macedônia, uma outra região, uma região distante de onde eles estavam. E o apóstolo Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia que fez um clamor
e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. O terceiro clamor que ecoa no mundo espiritual é o clamor do campo missionário. Tem pessoas no campo missionário. Tem pessoas em várias partes desse mundo que estão clamando, estão desejosas de conhecerem a Deus como você conhece. Estão desejosas de viverem para Deus e estão clamando. O apóstolo Paulo discerniu o clamor da região da Macedônia. Eu não sei se você já leu o livro Os Heróis da Fé. Os Heróis da Fé. Quando eu li esse livro, as histórias contidas nesse livro impactou a minha vida. Eu vou dar uma dica a você. Hoje, com a tecnologia, você encontra o livro Os Heróis da Fé em áudio no YouTube. Se você digitar no YouTube livro Heróis da Fé, você pode ouvir o livro todo ali. E você não precisa sair procurando para adquirir o livro. Ali tem histórias de homens que ouviram clamores dos campos missionários. Homens que, ouvindo o clamor da China, se lançaram para responder o clamor dos chineses. Homens que ouviram o clamor da África, os africanos clamando por salvação, e se lançaram no projeto missionário para serem pregadores na África. Estão compreendendo? E se eu e você estamos hoje na presença de Deus, é porque homens e mulheres ouviram o clamor desse campo missionário que é o Brasil e vieram para cá. Passa ao Brasil e ajuda-nos. E vieram e anunciaram o Evangelho de Jesus Cristo, e nós fomos alcançados. E por que eu estou falando isso hoje aqui? Porque de repente tem uma Macedônia nesse planeta Terra que está clamando por você, está clamando pela sua presença, está clamando pela sua pregação. Quem sabe a Macedônia que está clamando pela sua pregação que você mora, ou é o bairro vizinho, ou é uma outra cidade, ou é um outro estado, eu não sei. Mas o apóstolo Paulo, ele decodificou o clamor do campo missionário. O campo missionário clamou e o apóstolo Paulo atendeu o clamor. Ele disse: sim, nós vamos para Macedônia, vamos anunciar o Evangelho ali, vamos pregar a palavra de Deus ali. E ali o apóstolo Paulo implantou várias igrejas, porque o campo missionário clamou pela presença dele e ele deu resposta positiva a esse clamor. A minha oração é que você que está aqui hoje, você discirna, decodifique campos missionários que estão clamando por pregadores, estão clamando por porta-vozes do Evangelho, estão clamando por pessoas que sejam canais da graça de Deus. Campos missionários que estão clamando por pessoas que sejam canais de curas, canais de libertações, canais de transformação de vidas. Esse é o terceiro clamor do mundo espiritual. Primeiro clamor, um clamor que sobe da terra e vai em direção ao trono de Deus que está nos céus dos céus. O segundo clamor é o clamor que desce do céu. É o clamor de Deus, clamando por homens e mulheres que tenham a coragem de dizerem sim para serem pregadores do Evangelho nesse tempo do fim, nesse tempo em que a seara está madura para ser colhida para Deus. O terceiro clamor, o clamor do campo missionário. Do mesmo modo que Paulo decodificou que a Macedônia era um campo missionário, um dia eu e a minha esposa
Nós morávamos em Minas Gerais, numa cidade boa. Eu não estou dizendo que Barreiras não seja uma cidade boa, aqui é excelente. Mas aos olhos humanos, uma cidade boa de se morar, de se viver. Mas um dia, nos meus momentos de orações, eu decodifiquei o clamor do campo missionário, a Bahia. Estão compreendendo? Deus nos revelou a Bahia como sendo um campo missionário. E nós tínhamos as nossas ocupações paralelas ao nosso ministério, à nossa vocação, ao nosso chamado ministerial. Mas nós discernimos. Nós já havíamos dito sim ao clamor de Deus. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Nós já havíamos dito sim a Deus. Mas agora tinha um clamor do campo missionário chegando até o nosso coração. Está ouvindo? A Bahia estava clamando, Barreiras estava clamando. Nós ouvimos o clamor do campo missionário e nós sacrificamos tudo ali. E Deus é minha testemunha do que eu estou falando. Nós sacrificamos tudo ali. Relacionamentos familiares, valores monetários e financeiros, patrimônios. Nós sacrificamos tudo e nos lançamos nesse campo missionário que é a Bahia. Eu louvo a Deus, glória a Deus, louvado seja o Senhor por esse campo missionário que é a Bahia. Glória a Deus por cada alma que foi alcançada através da nossa vocação ministerial, através do nosso chamado ministerial. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, mas Deus nos chamou através desse campo missionário para que você fosse alcançado, para que a sua família fosse alcançada. E se você está aqui hoje, de repente, não sei, você foi salvo através dessa visão ministerial, a Missão Mundial Servos, que nasceu aqui na cidade de Barreiras. Glória a Deus. Hoje nós contamos com cerca de 80 igrejas fundadas e estruturadas para a glória de Deus. Hoje nós contamos com dezenas de pastores e missionários e obreiros, talvez milhares de obreiros nesse ministério. E por quê? Essas pessoas alcançadas. E por que essas pessoas têm oportunidade de fazerem o reino de Deus acontecer através das suas vidas? Porque um dia, eu e a minha esposa, nós ouvimos o clamor que desce do céu e nós começamos a fazer a obra de Deus na nossa cidade. Mas teve um dia que nós ouvimos a Macedônia chamada Bahia clamando por nós. Passa a Bahia e ajuda-nos. Passa a Bahia e nos ajuda. E nós decodificamos o clamor desse campo missionário. Os mais antigos aqui sabem das histórias. Não são poucas. Mas muitas pessoas envolvidas com bruxaria, com feitiçaria, as pessoas se convertendo. Dezenas, centenas de pessoas se convertendo e trazendo as imagens de escultura para serem quebradas. E trazendo os livros de feitiçaria para serem queimados. Glória a Deus. As pessoas abandonando o caminho da perdição. Abandonando o álcool, abandonando a prostituição, abandonando os jogos de azar, abandonando a idolatria, a feitiçaria e se entregando a Jesus Cristo. E muitos desses que tomaram a decisão por Cristo, através das nossas vidas, hoje são bispos. Glória a Deus pelos bispos que nós temos. Muitos desses são pastores hoje. Muitos desses são missionários, são levitas, são porta-vozes da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Nós ouvimos o clamor que desce do céu e nós ouvimos
o clamor do campo missionário, que é a Bahia, a nossa Macedônia. E escute, a nossa Macedônia foi a Bahia até então. Está compreendendo o que eu estou falando? Pergunte a quem está ao teu lado: qual é a tua Macedônia? Tem uma Macedônia clamando pela sua presença. Tem um campo missionário clamando. Tem pessoas que estão clamando em algum lugar pela sua presença. Escute, não sei se você já pensou nisso, mas tem pessoas que só serão salvas através da sua pregação. Você já parou para pensar nisso? Você não pode resistir o clamor que desce do céu. Deus está dizendo: a quem enviarei? E você não pode resistir o clamor de campos missionários. Alguns de vocês que estão aqui, vocês sabem do que eu estou falando. Você toma conhecimento de um setor da cidade, ou de determinada cidade ou região, e o seu coração palpita. E você vê a carência, e você vê a necessidade do evangelho ali. É a sua Macedônia te chamando. É a sua Macedônia clamando pela sua presença. Diga a quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. Agora escute com atenção, eu vou terminar a minha mensagem. Não precisa abrir, para quem está anotando. Evangelho conforme escreveu Lucas, no capítulo 16, o verso 27 e 28. Qual é o quarto clamor que ecoa do mundo espiritual? Erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Foi esse ponto da revelação que partiu meu coração, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca ouvi pregador algum pregando sobre isso. Eu já preguei esse texto N vezes, mas o Espírito de Deus me mostrou uma coisa que Ele jamais havia me mostrado antes. E a minha oração é que você decodifique isso que eu vou mencionar aqui. Tem um clamor que sobe da terra. É o clamor do aflito, do necessitado. Tem um clamor que desce do céu. É o clamor de Deus clamando por homens e mulheres que tenham disposição de serem canais dessa tão grande salvação que Ele providenciou na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E tem campos missionários que estão clamando. Deus me mostrou isso. Tem campos missionários que estão clamando, mas as pessoas estão agarradas às suas vidas. Quando Jesus passou, Mateus era um coletor de impostos. Largou tudo. O quarto clamor que ecoa no mundo espiritual. Erga sua cabeça, olhe para mim, não se distraia. Isso mexeu comigo e vai mexer com gente aqui hoje à noite. É o clamor que sobe do inferno. O clamor que sobe do inferno. E você diz: como é isso, o apóstolo Daniel Elias? Tem um clamor que sobe do inferno. O Espírito Santo me mostrou isso na Escritura Sagrada, e eu tremi, o meu coração partiu em 1000 pedaços, porque eu comecei a pensar. A história do rico e o Lázaro. Erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. O Lázaro foi salvo, está lembrado? E o rico foi condenado, não porque ele fosse rico, mas porque ele deixou Deus no reboque da vida dele, da carroceria da vida dele. Ele foi condenado. E eu não quero entrar em questão se era o inferno, mas a Bíblia diz que é uma antessala do inferno. É como se fosse uma antessala do Hades, ou um lugar
amostra grátis do inferno. Este homem rico, a Bíblia não menciona o seu nome, mas é o retrato, é a fotografia de muitos homens e mulheres que partiram para a eternidade sem salvação, partiram com a sentença da condenação eterna e estão no sofrimento. Já começou o sofrimento para essas pessoas, conquanto eles não foram ainda lançados nas chamas eternas, no fogo eterno, mas é um lugar de tormento, é um lugar de aflição, os que partiram sem salvação. E qual é o clamor, apóstolo? Este homem rico que partiu sem salvação, num dado momento ali, ele começa a clamar. Ele diz: manda que alguém vá lá na minha casa, mande que alguém vá na casa do meu pai, eu tenho 5 irmãos lá, mande um missionário lá, mande um pastor lá, manda um obreiro lá. O clamor está subindo do inferno, tem milhões de almas no inferno, no sofrimento eterno, condenadas ao inferno, atormentadas. E tem um clamor que sobe do inferno, que sobe do Hades. Pessoas que estão sentenciadas ao sofrimento eterno, mas que estão se lembrando dos seus parentes que ainda continuam nessa terra. Tem filhos no Hades, tem filhos no inferno que estão dizendo: manda alguém lá na casa da minha mãe. A minha mãe, ela está na religião, ela está enganada na fé. Manda alguém lá, manda um obreiro da Missão Mundial Servos lá. Está ouvindo o que eu estou falando? Tem mães que partiram para a eternidade com a sentença da condenação eterna e que está clamando agora. Nunca clamaram enquanto estavam aqui nessa terra. Nunca se importaram com Deus, nunca se importaram com a salvação. Mas agora estão clamando, estão derramando a alma. Estão dizendo: manda alguém lá, porque o meu filho vai vir para cá. Eu não quero que ele venha para cá. A minha filha está vivendo uma vida errada e ela está vindo para o inferno. Eu não quero que a minha filha venha para o inferno. Manda alguém lá. Tem um clamor que sobe do inferno. A esposa foi para lá. A sentença está batida. A condenação eterna, e o marido dela ainda está aqui. E ela sabe que ele está vivendo no engano, que ele está vivendo a vida errada. E ela está atormentada naquele lugar. A Bíblia Sagrada diz que o rico dizia: manda Lázaro molhar o dedo na água. Um dedinho de água já vai aliviar meu sofrimento. Um lugar de tormento, um lugar de aflição, de angústia. Um lugar onde não tem mais salvação. Pessoas estão se lembrando dos seus entes queridos que ainda estão aqui nesse mundo. E essas pessoas estão no inferno, clamando para que você vá lá na casa, para que você implante o projeto Obed-Edom lá e fale do amor de Deus lá, para que você saia de porta em porta, pregando o evangelho, pregando a salvação, e alcance a casa dela, e alcance a família dela. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça. Quem está aqui? Seja sincero, porque a gente fica tapeando a gente mesmo. A gente tem uma ilusão de que o parente da gente que foi sem Jesus, Deus vai usar de misericórdia com ele de algum modo e vai salvar ele lá. Ele já partiu, mas a gente fica iludido. Não, eu creio que Deus deu um jeitinho brasileiro lá. Mas tem gente aqui que sabe.
tem parentes seus que partiram e você sabe que eles partiram sem salvação. Talvez o seu pai, talvez a sua mãe está lá no sofrimento eterno, talvez o seu filho, o seu irmão, o seu cunhado, seu esposo, a sua esposa, alguém seu partiu. E lá no íntimo, você sabe que partiu sem salvação. Pois escute o que eu vou dizer. Deus me mostrou. Essa pessoa está lá, clamando. E de repente clamando pela sua salvação. Porque você está vivendo uma vida bumba meu boi. Você está vivendo o evangelho do faz de conta. E essa pessoa está lá, manda alguém lá. Porque do jeito que ele está levando, Deus vai vir para cá também. Está me ouvindo? Os gritos. Alguém disse que a maior reunião de oração que existe é no inferno, é na condenação eterna. É onde as pessoas de fato e de verdade, a maioria está derramando a alma, mas é tarde. Mas estão derramando a alma também, para que você vá na casa delas. Está me ouvindo? Lá perto da sua casa morreu alguém. E morreu sem salvação. E essa pessoa está lá no Whats. Manda aquele obreiro que é vizinho ir lá em casa. Aquele pastor que mora do lado lá, manda ele lá. Manda ele lá, porque eu não quero que a minha família venha para cá. Está me ouvindo? Sabe aquele amigão seu que partiu sem salvação? Aquela amigona está lá e está gritando. Ai, 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 não tem jeito para mim, mas tem jeito para minha família que ainda está lá. Manda! Aquela igreja é vizinha, é no meu bairro. Aquela igreja Missão Mundial Servos é no meu bairro. Manda alguém lá. Aqueles levitas que ficam tocando, manda ir lá. Aqueles obreiros que só estão lá para dar envelope, manda ir lá. Aqueles crentes que passavam na porta de casa com Bíblia na mão e nunca pararam para falar do amor de Deus para mim. Agora manda ir lá em casa. Manda falar para minha mãe, para que ela não venha para cá. Manda falar para o meu painho. Manda falar para o meu filho, para que ele não venha para cá. Eu estava orando. E o Espírito Santo partiu meu coração em 1000 pedaços. Com o clamor que desce do céu. Deus está clamando. Partiu meu coração em 1000 pedaços. Com o clamor que está vindo dos campos missionários. Lugares carentes de pregadores. Lugares que nós precisamos implantar igrejas. Que nós precisamos implantar o projeto Obed-Edom para alcançar mais pessoas. Mas o Espírito Santo partiu meu coração. Não em 1000 pedaços, mas em 1 milhão de pedaços. Quando ele me mostrou o clamor que sobe do inferno. E ele me mostrou que tem gente sangue do seu sangue lá que está clamando. E que tem pessoas que estão lá, que estão de repente mencionando o seu nome lá no inferno. Manda a Maria ir lá e falar. Manda o José ir lá e falar para minha família. Manda o Antônio ir lá e falar. Manda o Ricardo, a Margarida ir lá. O Espírito Santo me mostrou que tem um clamor que sobe do inferno. Gente que partiu sem salvação, com a sentença da condenação eterna. Gente que não tem mais jeito para elas, mas que estão clamando para que Deus mande alguém ir lá na casa delas.
pessoas clamando do inferno. Se você não se comove com o clamor de Deus, se você não se comove com o clamor do campo missionário, tem gente no inferno que de repente está falando o seu nome. Manda o Alex ir lá e falar. Manda o Lurik ir lá e falar. Manda o Marcos ir lá e falar. Porque minha família está caminhando para cá e eu não quero que eles venham para cá. Alguém está lá no inferno dizendo: manda o bispo Daniel ir lá, manda ele lá, manda ele falar, manda ele transmitir pelo Facebook uma live, e que de algum modo isso possa chegar na minha família. Você não está aqui por acaso. Deus me disse que estariam aqui hoje aqueles e estariam assistindo, ou vão assistir depois essa transmissão, aqueles, aquelas que precisavam ouvir, que precisam ouvir isso. Está me ouvindo? Curve a sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Os aflitos estão clamando em algum lugar do mundo. Em muitos lugares do mundo eles estão clamando, pedindo socorro, pedindo curas, pedindo libertações, restauração de casamentos, de famílias, pedindo porta de emprego aberta, pedindo renda, salário, pedindo provisão. Tem pessoas clamando, pedindo sonho realizado. Tem pessoas clamando, pedindo proteção nesse tempo de coronavírus. Tem gente clamando por salvação em algum lugar. E tem um clamor que desce do céu. E Deus está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Será que o Evaldo pode ir por nós? Será que... Deus está procurando pessoas. E tem o clamor do campo missionário. Tem uma Macedônia te esperando. Crente, homem de Deus, mulher de Deus, tem uma Macedônia esperando você. Agora, o Hades está clamando. Tem um clamor. Eu quero que você, com a cabeça curvada, seus olhos fechados, aquele parente seu que partiu sem salvação, você sabe, lá no íntimo você sabe, aquele sangue do seu sangue, aquela pessoa da sua família que partiu sem salvação, você sabe. Imagine essa pessoa lá no tormento eterno. Agora, imagine essa pessoa clamando. Está clamando, está dizendo: eu não quero que ele venha para cá, eu não quero que ela venha para cá. Eu quero que ela estreite o relacionamento com Deus. Eu quero que o meu parente viva para Deus, não de conversa, não da boca para fora, mas de todo o coração. Está clamando por você no inferno. Está sofrendo, mas está dizendo: eu não quero que ele venha para cá, eu não quero que ela venha para cá. Está clamando para que você leve Deus a sério. Está clamando para que você viva para Deus de fato e de verdade. O seu parente está lá no inferno, de repente clamando por você, para que você se lance no projeto que Deus tem para a sua vida. Mas eu quero que você pense também nos milhões que estão lá e que estão clamando, para que alguém vá até a sua família e anuncie essa grande salvação, essa tão grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Como crerão
Eles estão dizendo lá no inferno: como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Está ouvindo? Tem gente clamando no inferno para que você vá na casa da família dela que ficou aí. Tem gente clamando lá para que você fale com ousadia e com intrepidez sobre Jesus Cristo, Salvador do mundo. Eu quero desafiar você a sair daqui hoje à noite diferente. Aqueles que ouviram a voz de Deus vão sair daqui hoje diferentes. Você não vai ser mais a mesma pessoa, porque tem gente falando o seu nome lá no inferno e pedindo que você vá até a casa dele. O rico da parábola, ele disse: eu tenho 5 irmãos. Talvez eles não se dessem bem, mas ele disse: manda alguém lá nos meus irmãos. Eu tenho meu pai que ainda está lá. Tem uma casa que está te esperando, ou tem várias casas que estão te esperando, porque alguém está no inferno clamando para que alguém vá lá, e esse alguém é você. Eu vou pedir que você fique em pé em nome de Jesus de Nazaré. Eu não vou pedir que venha à frente por causa do decreto, mas pior do que essa pandemia é a insensibilidade de homens e mulheres de Deus em relação ao chamado de Deus, em relação ao projeto salvador de Deus para a raça humana. Isso é pior do que essa pandemia. Imagine se você, Deus o livre, tivesse morrido sem salvação. Você estaria lá no Hades clamando agora, engrossando o clamor, pedindo para que alguém enviasse alguém lá na sua casa. Feche os seus olhos e se arrependa. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti.